Que graças, Senhor, por pedir sobre vós das mulheres, pedir por vosso nome de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Boa noite. Feliz ano novo. Feliz, né? Feliz ano novo 2014. Que bom que nós estamos aqui vivenciando este grupo de oração, o primeiro grupo de oração deste ano de 2014. Né? Se quiser abaixar um pouquinho. Que bom que o Senhor nos escolheu então nessa noite para poder experimentar da graça que Ele tem para nós. 2013 passou, aquilo que era velho, né? Passou, eis que tudo se fez novo, né? Então, que nós vamos pegar de 2013 as coisas que nós vivenciamos e que vai nos ajudar a perseverar na fé, não é verdade? Não podemos ficar parados, então, lá em 2013, naquilo que não foi bom, naquilo que não foi agradável, né? Então vamos buscar então o novo. Esse novo que o Senhor escolheu para nós. E nós só iremos experimentar esse novo através da perseverança, da confiança que nos leva então à fé. E essa fé que o Senhor nos dá, que nós queremos experimentar, que nós estamos no caminho. Eu falo assim, que a gente tem um pouquinho, pelo menos um pouquinho, porque se a gente não tivesse um pouco então de fé, a gente não estaria aqui. Então o Senhor já plantou ali. Então a partir de agora eu vou regar, eu vou cuidar. Porque quando o Senhor então voltar, Ele vai ver essas carinhas aqui, vai saber que um dia nós experimentamos então da fé. E aí? Quando o Senhor voltar, Ele vai encontrar nós assim, rezando, louvando, acreditando. Quantos aí já não acreditou, mas que já desistiram? Quantos já não desistiram da fé? Quantos já não desistiram dos seus objetivos? Porque nós iremos só obter algo se a gente for perseverante. Às vezes a gente pede tanto, clama tanto, e às vezes a graça está quase chegando e, como a gente já tinha rezado tanto tempo, pedido há tanto tempo, a gente desiste. E aí a gente não consegue tocar na graça. Porque nós não somos perseverantes. Então o que o Senhor reserva para nós nessa noite, neste grupo de oração de 2014, é que nós caminhamos então na perseverança, na confiança. E nós vamos experimentar então uma fé. E aí eu convido você a pegar a palavra de Deus, está aí nas suas mãos, e você vai abrir lá em Lucas no capítulo 18, versículos seguintes. Lucas. Amém? A palavra de Deus hoje vai falar assim para nós. Perseverança na oração. Jesus contou aos discípulos uma parábola para mostrar-lhe a necessidade de orar sempre, sem nunca desistir. Ele dizia: numa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava os homens nenhum. Na mesma cidade havia uma viúva que ia à procura do juiz, pedindo: faça-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo, o juiz se recusou. Por fim, ele pensou:
eu não temo a Deus e não respeito homem algum. Mas essa viúva já está me aborrecendo. Vou fazer então justiça, para que ela não fique me incomodando. E o Senhor acrescentou: escutem o que está dizendo este juiz. Escutem o que está dizendo este juiz injusto. E Deus não faria justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por Ele? Será que vai fazê-lo esperar? Eu lhe declaro que Deus fará justiça para eles, e bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que vai encontrar fé sobre a terra? Será que quando o Filho do Homem vier, e aqui tem uma interrogação, vai encontrar fé sobre a face da terra? E uma pergunta para mim, para você, porque a fé é minha, a fé é sua. Nós não podemos medir a minha fé com a sua, ajuntar e formar uma fé grande, né, Elza? Não pode. É a fé que eu acredito e a fé que é depositada para você também acreditar. E aí Jesus falava aos seus discípulos em parábolas, né? Para que eles compreendessem. Aí no momento de oração, quando eu rezava, quando eu preparava, eu falei bem assim: mas na hora que o Senhor fala assim em parábolas, será que aquele povo não entendia nada? Será que Jesus precisava falar para eles só em parábolas, falando mais simplificado, né? Bem resumido, para que eles pudessem entender? Não. O Senhor falava em parábolas para exemplificar que nós podemos entender da palavra que Ele mesmo fala a cada um de nós. E Ele contava aquela parábola dessa viúva, que ela foi então insistente. Ela perseverou. E a palavra no começo vai falar: perseverou na oração. Aquela mulher, ela só foi perseverante, insistiu, porque algo não agradava a ela. Nós iremos ser perseverantes, insistentes naquilo que não está bom para a minha vida, para a sua vida. Ou naquilo que já está dando tudo certo, você vai continuar perseverante? Não, porque já deu certo. Então aquela viúva, alguma coisa não estava bem ali. Ela não estava satisfeita, porque alguém tinha sido injusto com ela. Então ela foi atrás, ela perseverou atrás de um juiz. E esse juiz então, por causa que aquela mulher incomodou ele tanto, ele resolveu ajudar. E ele dá a palavra, né? Eu, o juiz, eu não temo a Deus, eu não acredito em homem nenhum. Essa mulher que me pediu ajuda. Então, de tanto aquela viúva insistir, pedir, implorar, ele resolveu então ajudá-la. Então aquela ajuda para aquela mulher mudou, transformou. Mas o Senhor falava assim: aquela mulher que era uma viúva, ela teve então fé. Porque se ela não perseverasse, aquele homem não ia ajudar. Se ela lhe batesse uma vez sozinha naquela porta ali, talvez ele não ia ajudar. Mas eu vejo que aquela mulher, ela foi importuna. Ela importunou. Ela como se impactou o coração daquele juiz para que ele pudesse ajudá-la. E aquela mulher também, ela só conseguiu porque ela foi humilde. Ela se rasgou-se o coração porque ela precisava. E assim que muitas vezes nós precisamos, a nossa oração, a minha oração, precisa impactar o coração de Deus. Porque se aquele homem que não temia a Deus, que não confiava em ninguém, ele mesmo se amoleceu para ajudar a uma pessoa que importunava ele. Imagine nós, se aquele juiz foi capaz de ajudar, imagine o Senhor. O que Ele vai fazer por nós?
Mas nós precisamos então ser sinceros. E a palavra vai continuar. Vai falar assim. Lucas. E Jesus vai contar outra parábola. Para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram para o templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim, no seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, desonestos, adúlteros, e nem como esse cobrador de impostos. Eu faço jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu declaro a vocês, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E aí eu pegava a viúva, que foi honesta, que abriu-se, contou-lhe a verdade, e aí eu me deparava com um fariseu e um cobrador de impostos. Um fariseu que, gostava de, em primeiro lugar, ó Senhor, eu não sou como os outros, eu pago meu dízimo, eu cumpro os mandamentos, eu faço tudo direitinho. Mas esse dali, esse cobrador de impostos, ladrão, desonesto, que rouba o seu povo, eu não sou como eles. Então aquele fariseu, ele gostava de quê? Lá em cima, né? Ele até que falava dos 10 mandamentos, vivia, e ó, que os fariseus, eles pagavam direitinho lá o dízimo. Mas porém, aquele coração daquele homem não vivia a graça. Aquele homem não vivia como fala, na gratidão. Não vivia a perseverança. Eles só falavam, mas não viviam. E aquele outro, aquele cobrador de impostos, falava assim que ele não tinha nem a coragem de levantar a cabeça. Porque imagina um fariseu e um cobrador de impostos. Imagine 2 pessoas. Um já confessava assim: olha, eu não sou como aquele outro ali, não. Como aquele bandido, aquele ladrão que fica roubando todo mundo. Imagine um sendo condenado. E ele falava: ó Senhor, eu. E a palavra vai falar bem assim, que ele não tinha nem a coragem de levantar seus olhos para o céu. Imagina como aquele homem não ficou. Eu acredito que ele deve ter dialogado com o Senhor assim, Senhor, eu sou pecador, mas perdoe-me, porque eu fui injusto. Então, um se elevou, mas o outro colocou seu coração em Deus. E aí, durante essa palavra, eu me colocava entre essas 4 pessoas da palavra: uma viúva, um juiz, um fariseu e um cobrador de impostos. Essas 4 pessoas, uma viúva que foi persistente, que teve fé, que acreditou, até que foi ouvida. Mas um juiz que não temia a Deus, não temia homem algum, não confiava em homem algum, mas que pela perseverança daquela viúva, ele pôde atender. Um fariseu que se elevava,
que sentia o melhor do que todos, e um cobrador de impostos que se humilhou diante do Senhor. Diante dessas 4 pessoas, quem eu sou ali? Quem eu sou? Uma pessoa que está sendo insistente na oração? Será que eu estou sendo insistente na minha oração? Ou será que eu já desanimei? Será que eu já não rezo como eu mais rezava antes, como eu rezava? Como eu clamava, como eu confiava? Ou um juiz que não temia a Deus, mas mesmo assim, ele foi comovido pela oração daquela mulher, pelo pedido daquela mulher. Um fariseu que já não precisa mais de rezar, que já não precisa porque já faz tudo direitinho. Ou então como aquele cobrador de impostos, que se humilhou diante do Senhor, que clamou diante de Deus a misericórdia. E diante disso, como vai a minha fé? Como o Senhor vai me encontrar? Como o Senhor te encontra hoje? Como o Senhor te encontrou na virada de ano de 2013 para 2014? As promessas que você fazia, que vai fazer. Senhor, durante esse ano eu vou fazer isso. O que você deu para o Senhor de melhor na virada de ano? Quando nós tivemos a graça de ter a Santa Missa, lá na comunidade, meia-noite, na hora que o povo estava soltando os fogos, o padre estava nos dando a bênção final. E eu falava, Jesus, que o Senhor nunca permita que eu me separe de vós em 2014. Nós precisamos ter um coração então que comova a Deus. A gente reza para tudo, mas a gente esquece de rezar para que o Senhor nunca permita que nós nos separemos dele. Porque ele nunca separa de nós. Então a minha oração, a sua oração, precisa comover então o coração de Deus. Persistir, voar como águia. E muito além daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos. A minha oração, a sua oração pode ir muito mais além. E pode comover então o coração de Deus. Assim como um filho comove o coração de um pai, principalmente de uma mãe, que na hora que o filho pede, e se a mãe não pode dar aquilo que o filho pede naquela hora, o coração da mãe se comove. Assim precisa ser a nossa oração com Deus. Assim precisa estar a minha fé para com Deus. Assim precisa estar eu, precisa estar você. Então que a nossa oração hoje, que a nossa fé possa comover o coração de Deus. Naquilo que você pediu para 2014, nos projetos que você fez para 2014, mas que isso tudo possa estar em Deus. Tudo a nossa vida precisa estar então em Deus. Então que você hoje, na oração que você vai fazer para o Senhor, que a sua oração possa então se comover o coração de Deus. Nos seus projetos, naquilo que você tem para com Deus, naquilo que você deseja, assim como aquela viúva, ela foi oportuna para com aquele juiz, que a nossa oração então hoje possa importunar, até que o Senhor nos ouça, até que o meu pedido, a minha necessidade, não é o que eu quero, mas é a minha necessidade, foi atendida pelo Senhor. Feche seus olhos um pouquinho, e eu falo assim, quando nós fechamos os nossos olhos, a gente consegue entrar em intimidade, né, conosco mesmo. Às vezes a gente se dispersa, né, pelo outro. Mas
Mas se você conseguir fechar os seus olhos, o que você planejou para este ano novo? O que você rezou? O que você pediu? O que você gostaria de alcançar? Eu convido você a mudar um pouco, né, a sua oração, mas pedir que o Senhor te dê uma fé que pode ir muito além de ir com o Senhor. Pedir a graça da fé, da perseverança, da confiança, de confiar no Deus que cuida, no Deus que zela, no Deus que ama. E é isso que nós precisamos experimentar em cada oração, de que Deus está comigo, de que Deus cuida de mim em cada tribulação, em cada tropeço, em cada pessoa que chega para nos destruir com as palavras. Em tudo precisa estar no coração de Deus. E por experiência própria, eu falo que aqueles que confiam no Senhor, as nossas forças são revigoradas todos os dias. Aqueles que colocam confiança no Senhor e perseveram na caminhada, você tem essa experiência de todos os dias, de você experimentar a mão de Deus te sustentando. Ai de nós se não fosse o Senhor. Ai de nós se não fosse a mão de Deus nos sustentando. Ai de nós se não fosse a oração, a fé. Ai de mim. Ai de cada um de nós. Mas você pode ir muito além, meu irmão. Você pode ir muito mais além daquilo que você sonhou, daquilo que você esperou, daquilo que você quer conquistar. Nós confiamos então no Senhor. Sim, os que confiam no Senhor, é isso. Sim, os que confiam no Senhor revigoram suas forças, suas forças se renovam. Posso até cair, posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asa. E como águia me preparo pra voar. eu posso ir muito além de onde estou, com as asas do Senhor, o seu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, e pra frente sem me fatigar. pois confio no Senhor. Pois confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Nós precisamos confiar no Senhor. E eu convido você a se levantar. E a sua oração vai começar assim: eu confio no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor, nada tem a temer. Não precisa temer. Aqueles que verdadeiramente confiou, colocou a sua vida então no Senhor. Então comigo você vai começar a sua oração assim: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio no Senhor. A minha vida, Jesus, que nessa noite, mais uma vez, possa se decidir confiar no Senhor. Vai fazendo a sua oração do jeito que você sabe rezar, do jeito que você sabe clamar. Vai falando: Senhor, eu confio em Ti. Eu confio a minha família em Ti, Senhor. O meu trabalho, as minhas amizades, a minha vocação, Senhor. Eu
Senhor. Confie agora os seus projetos, o que você trouxe para apresentar diante do Senhor neste grupo de oração. Se você saindo de casa, que bom, primeiro grupo de oração do ano. Tomara que o Senhor falasse comigo. Sim, o Senhor deseja falar conosco. Mas confia em sua oração. Vai pedindo que o Espírito Santo te dê o discernimento, a direção, as suas áreas no qual você precisa orar mais. Deixe o Espírito Santo sondar o mais íntimo, até mesmo onde você não consegue ir. Deixe que o Espírito Santo pare agora. Venha sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os sonhos que você tem para realizar neste ano novo. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos na nossa vida. Eu confio neste grupo de oração em Tuas mãos, Senhor, que nos sustenta, que nos dá perseverança, confiança, Senhor, e dá-nos a graça da fé. Vai pedir essa graça do Espírito Santo agora. Vai rezando, vai orando, pedindo que o Espírito Santo venha sondando todo o seu pensamento, todo o seu falar. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós. Vai orando, meu irmão. Você que já experimentou a oração em línguas, vai orando agora, deixando que esse Espírito Santo, aquilo que nós não conseguimos expressar com as nossas palavras, que nós possamos expressar agora com a nossa oração. Com a nossa oração nós possamos agora comover o coração de Deus. Vem, Espírito Santo. Vai deixando que esse Espírito Santo sonde-nos. Todos os projetos que você não conseguiu realizar em 2013. Nessa hora eu convido você a depositar no coração de Deus as tristezas que você trouxe com você de 2013 para 2014, as suas angústias. Vai depositando agora, pedindo que o Espírito Santo transforme toda essa tristeza em alegria agora, todo desânimo, toda essa falta de confiança. Vem, Espírito Santo. As forças se renovam todos os dias. Nós iremos cantar essa canção, fazendo dela uma oração, porque a nossa certeza é que eles que confiam no Senhor revigoram as suas forças se renovam.